Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Foto: 2 padres lado a lado, em letras brancas. Em 1974, o padre irlandês Eduardo McGetrick chegou ao Brasil, onde fincou raízes ao lado do conterrâneo e também padre Jaime Crowe. Os dois, com a ajuda de religiosas, protagonizaram uma verdadeira revolução em Embu das Artes, região metropolitana de São Paulo. Ali, fundaram nos 18 anos seguintes mais de 2 dezenas de comunidades eclesiais de base, que tiveram nas mulheres e nos jovens de então sua força motora. Gente, é uma alegria, vocês não sabem. Em uma igreja, homens e mulheres. Convosco. Mas lembrando vocês que faz 50 anos que eu cheguei em todos os santos, Santos Eduardo, Santa Teresa, em todos os santos que estão aqui presentes. E vocês eram jovens, bonitos. Eduardo McGetrick, padre. Eu gostaria que vocês contassem um pouquinho, que vocês lembram deste tempo em que nós passamos juntos, que eu falava mais enrolado ainda do que falo hoje. Conta um pouquinho como que foi a comunidade eclesial onde você atuou. Eu tenho para mim que eu sou uma pessoa muito melhor, né? Eu sou uma pessoa muito... Mônica Lopes, enfermeira. Fruto de tudo isso, né? Do que a gente aprendeu com ele, né? Com o padre Jaime. Olha para Eduardo. São os nossos mestres, né? Meus pais sempre trouxeram a gente para essa vida de luta, de conquista. A gente não cuidava só da gente, a gente cuidava de todo. Chora. Tenho muita admiração. Eu lembro muito dos movimentos populares, né? Porque Maria do Rosário Rocha. Quando o padre Jaime chegou e o padre Eduardo, não era só a igreja em si, representante né? comercial. Só sobre rezar. Era também sobre melhorar de vida, ter uma vida melhor, né? Ter ônibus, ter água encanada, que não tinha, ter creche. Então, eu lembro muito das lutas. Foi o meu tempo. O que mais foi do meu tempo foi os movimentos populares, os terços nas casas, que já se aproveitava para falar um pouco dos direitos que a gente tem, que o povo tinha. A gente hoje sabe que Paulo Oliveira da Silva. Boa parte da nossa formação, da nossa moral, inclusive, autônomo, foi construída em parceria com eles, que realmente ajudaram a gente muito, não só a organizar o nosso pensamento em termos de luta, em termos de organização social, em termos de reivindicação de direitos, mas, acima de tudo, também humanizando a vida, né? Porque eles traziam a proposta de luta por saúde, educação, escola, creche, pavimentação. Wagner Correia. E eles eram praticamente a ponte entre as nossas necessidades. Jornalista. Entender o que a gente poderia fazer para transformar aquela realidade e se encaixar no poder público, cobrar do poder público essas necessidades e esses direitos que a gente não tinha. Padre Jaime, Padre Eduardo. Maria Isabel Lopes Correia. As irmãs, né, que na época a irmã Dalila, a irmã Filis. Publicitária. Bernadette, Marina, tantas outras que vieram nos ajudar. E a dona Luísa, que vinha ensinar o crochê. E a dona Lourdes, que dava o catecismo. Formou o nosso caráter. Nosso caráter de pessoas justas, que brigam por justiça, por honestidade, né? E que tentam ser exemplo para a sociedade. E nunca, cada um foi para um lado, cada um fez um trabalho diferente, cada um atua hoje de forma diferente, mas ninguém está fora da luta do povo. Nós éramos um grupo assim, muito unido, a gente participava de todas as novenas, vias sacras, né, nas campanhas da fraternidade, né, criou-se o festival. Sônia Regina Azevedo, assistente social. Festival, né, para os temas da fraternidade, os grupos de jovens tinham que trabalhar e apresentar, criar uma peça, fazer uma peça. Isso mostra o quanto nós entendíamos e compreendíamos a mensagem do Evangelho através do Jaime e do Eduardo, né, que fazia com que nós compreendêssemos na prática a mensagem do Evangelho. Foi impactante para mim. Dalila Pedrini. Começar a minha profissão como assistente social, uma jovem assistente social, numa região periférica, extremamente empobrecida, mas de um povo que, por um lado, era resignado, digamos, aceitava o sofrimento, mas logo
era resistente e ia para a luta. Essa era a grande característica do nosso povo. Quer dizer, era um povo que se a gente chamasse, vinha. E se organizava, e nos organizávamos. Tudo era coletivo. Então, o que tinha na sociedade que a gente tinha que fazer? Isso era fazer Rosemarie Mendes de Matos. jus ao principal lema, aquilo que mobilizava os grupos de jovens do Brasil inteiro. Educadora. Que era ver, julgar e agir. A gente tinha que olhar, pensar, avaliar, buscar no Evangelho como fazer e fazer bem feito. E fazer. Então, isso era uma atuação política do Evangelho. Isso foi uma das coisas que mais me marcou. Eu acho que tudo isso que foi lembrado é maravilhoso, mas você também precisa lembrar que esses padres chegaram aqui, nós estávamos vivendo o regime da ditadura militar. E eles faziam tudo isso, essa revolução, como ele... Geraldo Cruz, ex-vereador. Uma revolução nas comunidades eclesiais de base, a trazer essa ideia do despertar no jovem para se libertar, mesmo com a pressão que a polícia fazia em cima dos dois. Por isso que hoje nós aqui somos a favor da democracia. Eu não luto por mim, eu luto pela minha comunidade, eu luto pelos meus irmãos e ajudando a minha comunidade, os meus irmãos, eu também estou me ajudando, estou construindo para mim. Ângelo assim Grinfel, técnico em transporte. Melhor, e assim nós construímos um Imbu melhor. Sempre uma satisfação de ouvir Padre Eduardo. as sementes que foram plantadas cresceram e realmente deram muito fruto. Só agradeço a Deus e eu agradeço a cada um de vós. Ele joga um beijo e sorri. Os homens e as mulheres, todos ex-integrantes do grupo de jovens, aplaudem. Ilustração de uma manifestação ao ar livre. Sobre a ilustração em letras de cor marrom, fé e política. Em outra ilustração, microfones em cima de uma claquete. Na claquete, Criar Brasil 30 anos. Este vídeo faz parte do projeto Fé e Política, realizado com recursos oriundos de emendas parlamentares dos deputados federais Alencar Santana e Nilton Tato, por meio do termo de fomento número 942729/2023. Produção Criar Brasil. Realização Ministério da Cultura, Governo Federal.